Bom dia, queridos. Quero saudá-los com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém? O frio está impedindo vocês de abrir a boca, não? Quero saudá-los com a graça e a paz de Cristo Jesus. Amém? Amém. Maravilha. Com certeza é assim que nós devemos agir para com as circunstâncias à nossa volta. E falando de circunstâncias à nossa volta, antes de adentrar na mensagem, nós ainda não fizemos uma publicação oficial, o faremos, se Deus permitir, ainda no dia de hoje, mas nós recebemos uma solicitação por parte da Prefeitura Municipal de Curitiba, nós que eu digo cidadãos, né, do município de Curitiba, mas esse encaminhamento foi direcionado também à liderança, né, da nossa cidade. Então, está sendo solicitado que, onde existem aglomerações, onde existem reuniões de pessoas de grupos maiores, que o uso da máscara possa ser adotado. Não é obrigatório, mas é sugerido. E eu gostaria de fazer isso, entendendo que é correto, adequado, cabe nós tomarmos essas medidas, né? Sabemos que muitas pessoas, inclusive essa semana, várias vezes eu recebi mensagem: fulano testou positivo, minha família, meu irmão, minha mãe, meu pai, minha filha. Lá em casa nós passamos por isso recentemente, nesses dias também. A Neuza confirmou na segunda-feira também o teste positivo e vem sendo feito o acompanhamento. Mas Deus tem nos sustentado, tem nos guardado, graças a Deus. Apesar de muitos casos positivos, são casos mais brandos, onde não há um agravamento. Isso é muito abençoador para todos nós. Mas eu creio, meus irmãos, que é correto e adequado nós também aderirmos, né, dentro do possível, esta sugestão que vem dos órgãos governamentais. Dito isto, gostaria de iniciar a minha fala, antes de ler o texto bíblico, fazendo uma pergunta. Você é uma pessoa de certezas ou de incertezas? De um modo geral, o que mais paira na sua mente são convicções, são certezas ou dúvidas? Conheço algumas pessoas que, para coisas muito simples, apresentam um quadro de incerteza, de dúvida. Até mesmo em que roupa colocar. E vai para o espelho, 1, 2, 3, 4, 5... Não, eu sei que mulheres é um caso à parte, né? Brincadeira. Tem homens também que são bem cuidadosos nessa questão aí, né? É verdade, irmãos, que esse tipo de situação não gera problema algum, né? A não ser que seja uma coisa muito exagerada. Mas, geralmente, você ficar ali um pouco na dúvida, se vai de verde, se vai de branco, se vai de azul, se vai de amarelo, é algo que não vai afetar tanto o seu dia a dia. Mas é interessante observar que, às vezes, essa postura de alguém que tem dúvidas para muitas coisas, até coisas simples, acaba também sendo reproduzida em questões mais importantes e mais que geram uma consequência maior nas nossas vidas. Então, eu gostaria de desafiar você nessa manhã para refletirmos sobre certezas em tempos incertos. Certezas que nos habilitam a enfrentar as situações, inclusive nos conduzirmos e a conduzirmos as nossas famílias debaixo daquilo que Deus está nos orientando. E eu quero usar para a nossa reflexão o texto de Filipenses, o apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 1. Eu quero ler, meus irmãos, antes do verso 6, antes de aparecer ali na tela, eu quero fazer menção ao verso 19 e ao verso 20 desse mesmo capítulo. Filipenses, capítulo 1, diz assim no versículo 19: porque estou certo de que pela súplica de vocês e com a ajuda do Espírito de Jesus Cristo, isso resultará em minha libertação. Minha ardente expectativa e esperança é que em nada serei envergonhado, mas com toda a ousadia, como sempre, também agora, Cristo será engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Eu pergunto a você, lendo uma declaração dessa, Paulo era alguém
que vivia em dúvidas ou com certezas? Faz diferença você ter uma postura diante da vida com certezas, com convicções? Faz toda a diferença. Eu quero rapidamente destacar novamente. Primeiro ele começa dizendo, estou certo. Ou seja, não tenho dúvidas. Eu não tenho dúvidas de que realmente o Senhor estará conosco. E ele vai dizer assim, eu estou certo pela súplica de vocês e com a ajuda do Espírito de Jesus Cristo. Então, o que levou o apóstolo Paulo a estar cheio de certeza, não era a sua capacidade, não era a sua determinação, não era o que ele em si fazia, sentia ou detinha, a não ser aquilo que ele tinha em Cristo Jesus. Eu estou certo, porque vocês estão orando, e com a ajuda do Espírito de Jesus Cristo, Espírito Santo, nós sabemos, isso resultará em minha libertação. Ou seja, ele se encontrava numa condição desfavorável. Então não é alguém que está fazendo uma declaração de certeza quando tudo está bem, está tudo tranquilo, está tudo certo, está tudo jóia, não tem problema nenhum. Uma coisa é você se posicionar com esse tipo de certeza quando as coisas estão bem. Outra é quando você se encontra numa situação desfavorável, que era o caso em que nós encontramos aqui no texto. Então ele tinha esta certeza no seu coração, e ele aprofunda dizendo no versículo 20, minha ardente expectativa e esperança. Não sei se irmãos lembram, no ano de 2020, nosso tema para o ano foi a esperança é Jesus, né? Nós trabalhamos o tema da esperança, e dissemos ali que em todo tempo há esperança. Em todo tempo há esperança. Aprendemos, queridos, naquela ocasião, e eu relembro a todos nós essa manhã, que esperança não é uma espera em que eu simplesmente estou aguardando alguma coisa que pode ou não acontecer. Esperança, no sentido bíblico, e que nós podemos, para reforçar o que eu quero dizer, é possível utilizar-se inclusive como verbo, esperançar. Eu tenho esperança, é uma esperança da qual não existem dúvidas. Então quando Paulo diz assim, minha ardente expectativa e esperança é que em nada serei envergonhado, mas que com toda a ousadia, como sempre, também agora Cristo será engrandecido no meu corpo. Ou seja, ele está dizendo, meus queridos, que a sua expectativa e a sua esperança era tão verdadeira, era tão real, e ele tinha certeza de que ele não seria envergonhado. Você é uma pessoa de certezas ou de incertezas? Estamos diante de um universo, de um momento econômico, social, pandêmico ainda, né? Os elementos que envolvem a saúde, que envolvem a economia da nossa nação, do nosso mundo, do planeta, está permeado de incertezas. Muitas são as incertezas. De fato, nós temos, se formos olhar com uma perspectiva mais realista, e alguns até um tanto quanto pessimistas, o quadro é caótico. O quadro é desesperador. Meus queridos, se nós formos olhar com as lentes realistas, com as lentes voltadas para um pouco de pessimismo, quando você olha para a internet, quando você olha para as notícias, quando você olha para o que está acontecendo na educação, quando você olha o que está acontecendo nas famílias, estamos no mês da família, o sentimento que nós temos é um sentimento de caos. É uma perspectiva de caos. Mas aí precisamos decidir. Vamos deixar que as adversidades, as incertezas ao nosso redor gerem e determinem o que vai no nosso coração, na nossa mente, ou faremos o contrário? Aquilo que está em nós, como diz Paulo, como sempre, também agora, Cristo será engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Não importa o que vai acontecer, eu sei que Jesus Cristo está comigo, seja na vida ou seja na morte, eu vou em frente.
Meus irmãos, é esse tipo de postura que nós temos que desenvolver. Sermos homens e mulheres, pessoas que têm um coração cheio de certezas e não de dúvidas. E não faltam motivos para enchermos o nosso coração, enchermos a nossa mente de certezas. Agora volte os olhares comigo para Filipenses capítulo 1, verso 6. Vamos ler juntos, queridos? Está na tela. Estou certo de que aquele que começou boa obra em vocês, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Agora eu quero ouvir vocês mais bonitinho, mais bonito, vamos lá. Veja que no mesmo capítulo, o apóstolo Paulo usa essa expressão, estou certo. Não tenho dúvidas. Estou certo. Não tenho dúvidas. Estou certo de que aquele que começou boa obra em vocês, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. De maneira, queridos, que para nosso crescimento, para nossa edificação, algumas das certezas em tempos incertos, que o texto aqui nos revela, me atendo agora apenas ao verso 6 desse capítulo, a primeira delas eu digo o seguinte: a certeza de saber quem está realizando a boa obra. Quem está realizando a boa obra em nós? É um ponto de partida muito significativo. Obrigado, querida. Deus te abençoe. É muito importante entendermos, irmãos, que a Bíblia está deixando claro para nós que existe um ser, existe um personagem, existe uma pessoa responsável por produzir em nós o aperfeiçoamento. Estou certo de que aquele que começou a boa obra. Quem é este aquele que começou a boa obra? Deus, Jesus Cristo, Espírito Santo, a Trindade manifesta, está realizando em nós uma boa obra. Então, amados, nós podemos ter certeza de que seremos guardados, sustentados, edificados, abençoados e prósperos, a começar por aquele que está fazendo o serviço. Irmãos, eu estou em reforma, os irmãos sabem, lá na casa da família, e você depende de mão de obra, né? Graças a Deus que alguns prestadores de serviço são bons, viu, Clay? Fique em paz, né? Alguns aqui já trabalharam lá, né? Mas, irmãos, a gente se depara com o seguinte: para que você tenha um bom serviço, você precisa de um bom profissional. Não tem jeito. Você pode ter o melhor material, você pode ter o material mais caro, maravilhoso. Se você botar na mão de quem não sabe usar, o que vai acontecer? O prejuízo vai ser maior. Porque aí você ainda vai ficar mais nervoso, porque você vai ver aquele negócio que podia ficar muito bonito, ruim. Amados, queria que você guardasse no coração. Nós somos a matéria-prima. A matéria-prima está nas mãos daquele que é perfeito. Deus não vai errar com você. Deus não vai errar com a sua vida. Deus não vai errar com a sua família. Deus não vai errar com você, meu irmão. Não corre esse risco, não corremos esse risco. Puxa vida, mas será que vai dar certo? Será que não vai? Se depender, meus irmãos, daquele que está fazendo a obra, nós podemos ter certeza que a coisa vai ser linda, vai ser maravilhoso, vai ser extraordinário, porque Deus faz coisas lindas, maravilhosas e extraordinárias. Deus não compactua com a imperfeição. Deus não compactua com um serviço mal feito. Ao contrário, nosso Deus é um Deus comprometido com palavra tão linda, né, tão famosa nos últimos anos aí, que é a famosa palavra
excelência, né? Deus faz tudo com excelência. Então nós precisamos considerar primeiramente isso, a certeza de saber quem está realizando a boa obra em nós, é o próprio Deus. Podemos contar com a participação, podemos contar com a atuação do Espírito Santo em nossas vidas. E Ele nos capacita, Ele nos dá graça, e é por isso que Paulo vai dizer, o texto que eu acabei de ler há pouco, lá no verso 19, estou certo de que pela súplica de vocês e com a ajuda do Espírito de Jesus Cristo, isso resultará em minha libertação. Porque, meus irmãos, se tem a participação do Espírito Santo, se tem a participação do Espírito de Jesus Cristo, com certeza a obra vai continuar. E aí, aproveito, meus queridos, para instruir a igreja já nesse tempo de transição. A nossa igreja começa hoje, oficialmente, um processo de transição de sucessão pastoral. Eu não tenho dúvidas, meus irmãos, que foi Deus quem nos permitiu alcançar e vivenciar tudo que vivemos nesses últimos anos. Alguém tem dúvidas disso? Meus irmãos, o mérito não é nosso, o mérito não é dos homens, não é das pessoas, é de Deus, irmãos. É só por causa dele, é graça dele. Não vai ser diferente, meus irmãos, daqui para frente. Porque é o mesmo Deus que continua. Os irmãos terão outros líderes, outras pessoas no processo, mas Deus não muda, irmãos. Eita, que eu não estou ouvindo um glória a Deus, um aleluia. Algo que impulsione esse negócio para frente. Amados, o frio está grande, mas vamos lá, Deus vai nos dar graça. Irmãos, Ele vai continuar cuidando da igreja, Ele vai continuar cuidando de você, Ele vai continuar cuidando da obra que é dEle, é uma obra que Ele realiza, e Ele realiza com amor. Segunda certeza em tempos incertos, é a certeza de que estamos em um processo de aperfeiçoamento. Eu não sei para vocês, mas isso gera em mim um conforto no coração tão grande. Porque, queridos, quando eu começo a olhar para a minha realidade de vida cristã, eu olho para o passado e lembro de situações, de experiências e de comportamentos que eu tinha antes, e que pela graça, misericórdia e bondade do Senhor já não fazem mais parte da minha história. Isso é graça de Deus. Quantas vezes, meus irmãos, eu tive rompantes de fúria, que vocês não fazem nem ideia, mas a Neuza e o Gabriel viram e contemplaram. O Gabriel ainda era mais pequenininho, talvez não lembre tanta coisa, mas a Neuza lembra com certeza. Às vezes, em situações de acúmulos de pressão, de estresse, de repente tinha lá o famoso dia de fúria. Não, graças a Deus, nunca bati ninguém. Mas algumas paredes e algumas portas de guarda-roupa sofreram. Além da minha mão, né? Na verdade, quem sofreu mais foi a minha mão. Amados, eu fui curado pelo Senhor. Isso é coisa do passado. Deus me deu graça. Por quê? Porque eu estou num processo de aperfeiçoamento. Todos nós estamos em processos de aperfeiçoamento. E é importante entender que a palavra processo por si só, obviamente ela é autoexplicativa, mas é importante que a gente entenda que ela está se referindo a algo que tem um começo, tem um meio e um fim, num certo sentido. Isso fica evidenciado, se eu puder colocar na tela novamente ali, ó, eu fiz destaque a duas palavras, né? Estou certo de que aquele que começou boa obra em vocês há de completá-la. Por quê? Porque ele está falando de um processo. Deus começou a boa obra em você. Deus começou uma boa obra na minha vida. Deus começou uma boa obra na nossa igreja, irmãos. E Ele vai completá-la. Porque Deus não deixa o serviço pela metade, irmãos. E como é complicado, né? Serviço pela metade. Deus não deixa serviço pela metade. Deus completa. Ele faz tudo.
Ele completa de modo pleno e perfeito. Devemos alimentar a certeza de que estamos em um processo de aperfeiçoamento, mas não no sentido de nos acomodarmos. Ou seja, já que eu estou num processo de aperfeiçoamento, então deixa a vida me levar, a vida leva eu. Como diria o poeta. E para alguns é mais profeta do que outra coisa. O fato, meus irmãos, é que nós não podemos ter essa concepção de mente que admite que eu sou imperfeito, eu tenho tendências ao pecado, eu sou sujeito, a natureza humana é sujeita ao pecado, é verdade. Mas a Bíblia, meus irmãos, ela vai nos dizer, e alguns usam esse versículo para justificar os seus pecados, que a carne é fraca. A Bíblia está dizendo, vigiai, devemos estar vigilantes, porque sim, a carne é fraca. Todavia, Gálatas 5,16, andai no Espírito, de modo algum satisfareis os desejos da carne. Então não tem desculpa para o pecado. Não dá, meus irmãos, para chegar para a pessoa e dizer assim, olha, desculpe aí, foi um deslize. Você sabe, né, a gente é humano, nós somos pecador. Irmãos, isso não pode ser um argumento da nossa mente. Nós precisamos desenvolver uma inconformidade santa, uma inconformidade para com o pecado, uma inconformidade para com o erro, para com a injustiça, para com a corrupção. Não podemos deixar que os nossos ouvidos se acostumem com palavras que denigrem, que machucam, que matam pessoas. Não podemos permitir que os nossos ouvidos, eles sejam insensíveis a mentiras, a enganos, a sofismas. Não podemos, meus irmãos, permitir que os nossos olhos sejam insensíveis, sejam incapazes de perceber a degradação humana, a necessidade do nosso próximo. Não podemos passar como se desapercebidos ao que está acontecendo ao nosso redor. Precisamos ter compaixão. Porque assim Jesus nos ensinou, a Bíblia nos diz lá em Mateus capítulo 9, que Jesus teve compaixão das multidões, porque eles andavam como ovelhas sem pastor. Ovelhas sem pastor são aquelas pessoas que estão longe do aprisco. Lucas capítulo 15 vai descrever ali para nós 3 ensinamentos, a dracma perdida, o filho perdido. E nesses ensinamentos, meus irmãos, está mostrando que Jesus é o bom pastor, é aquele que busca a ovelha perdida, é aquele que é o pai que recebe o filho que volta para sua casa. Nós precisamos entender, queridos, que enquanto igreja, nossa missão principal é alcançar o que se perdeu. Buscar e alcançar o que estava perdido. Essa foi a missão de Jesus. Essa é a missão que Ele outorgou para todos nós. Mateus 28,16 vai dizer para nós, foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, Mateus 28,18, foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, vão, ou ide e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Devemos ter a certeza de que estamos em um processo de aperfeiçoamento, não para nos acomodarmos com aquilo que ainda está errado, com aquilo que ainda não foi aperfeiçoado, mas para olharmos para aquilo que precisa de aperfeiçoamento e se colocar nas mãos de Deus para, Senhor, trata em mim aquilo que ainda não foi tratado. No próximo final de semana, queridos, nós teremos o TRH, Tempo de Renovo dos Homens. À noite esse negócio vai funcionar melhor, né? À noite nós vamos ter o comissionamento do nosso tempo de renovo de homens. E amados, precisamos lembrar, e aqui eu me refiro não somente aos homens, esse ano ainda teremos também o tempo de renovo de mulheres, e é importante considerarmos, queridos, que o tempo de renovo é fantástico, é maravilhoso, é essencial, mas nós não podemos viver de renovo em renovo, no sentido de ficar esperando o renovo para dar uma abastecida, para dar uma aquecida no coração. É igual aqueles meus irmãos que ficam procurando culto de libertação a semana inteira.
Na segunda ele vai na quadrangular, na terça ele vai na assembleia, na quinta ele vai na presbiteriana não sei da onde, na sexta ele vai em tal igreja, em tal dia ele vai naquela batista que tem culto de libertação, e assim na outra semana ele vai de novo de culto em culto de libertação. Mas meus irmãos, que negócio é esse que nunca liberta? Gente, é impressionante. A pessoa vive de culto de libertação e nunca está liberta. Não pode, irmãos. Nós estamos num processo de aperfeiçoamento. O aperfeiçoamento implica em algo que não estava bom, é tratado e passa para um outro nível, não é assim? Opa, aquilo já foi vencido. Não vou ficar tendo recaídas o tempo inteiro, porque na verdade não houve tratamento, não houve libertação. Eu lembro que nós acompanhamos uma senhora por mais ou menos umas 6 semanas seguidas. E meus irmãos, toda semana manifestava demônio aquela mulher. E a gente expulsava, tal. Aí vinha na outra semana de novo, aí vinha na outra semana de novo. E aí chegou um momento que eu falei, pastor, estava fazendo esse trabalho junto com o pastor Lobo, eu disse assim, pastor Lobo, a mulher não quer mudança. Porque nós percebemos que ela participava do processo de libertação, voltava para casa e voltava a fazer o quê? A mesma coisa. Voltava ao pecado. E aí volta ao pecado, volta a se conectar com as trevas de novo. Aperfeiçoamento é mudança de vida, continuamente. É um ato contínuo. Qual foi a primeira certeza, irmãos? A primeira? Saber quem está realizando a obra, ele não falha. Segundo, certeza de que estamos em um processo. A terceira, a certeza de que haverá um desfecho favorável para quem perseverar. Estou certo de que aquele que começou boa obra em vocês, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. O desfecho, meus irmãos, da nossa história, o final do fim, é isso mesmo, é o final do fim, porque nós já estamos nos tempos do fim. Lembra dessa mensagem, desses estudos que nós fizemos? Nós já vivemos os tempos do fim. Então, o final do fim, ou seja, quando Jesus voltar, aquilo que teologicamente é chamado de parousia, a volta de Cristo, os elementos que referem-se ao retorno de Jesus Cristo. Quando Jesus voltar, meus queridos, nós desfrutaremos do estágio final, e esse estágio final também será confirmado naquilo que o apóstolo Paulo chama de glorificação. Em Romanos capítulo 8, a palavra de Deus vai dizer da seguinte forma, da seguinte maneira, o famoso texto que nós citamos, Romanos 8, diz assim no verso de número 29, aqueles que Deus antemão conheceu, Ele também predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Aos que predestinou, a estes chamou, aos que chamou, a estes justificou, e aos que justificou, a estes também glorificou. Pergunta de concílio aí, meu povo. Fiquem atentos, tá? Ó, a resposta pronta aqui, ó. Amados, nós fomos declarados justos. E o que me chama muito a atenção, foi uma das aulas que mais eu guardei no coração do pastor Zacarias, lá de Teologia Sistemática da faculdade, quando ele explicou o conceito de glorificação. E ele fez questão de afirmar que o tempo verbal do texto está em um ato que já aconteceu. Glorificou. Então, no campo espiritual, a obra de Cristo na cruz do Calvário, ela é tão ampla, tão completa e perfeita, que aquele que crê e confessa Jesus Cristo como único Senhor e Salvador, ele já desfruta de todas as bênçãos, e Paulo também vai continuar dizendo para nós, ali no texto de Efésios 1:3, as bênçãos espirituais nas regiões celestiais.
Deus já nos deu, Deus já nos outorgou, Ele já nos abençoou, então nós já temos acesso à glorificação. No sentido espiritual, ainda nos falta acessar plenamente o que vai acontecer por ocasião da volta de Cristo Jesus, até o dia de Cristo Jesus. Então, quando nós olhamos para essa expressão, até o dia de Cristo Jesus, está se referindo, meus queridos, ao dia em que nós iremos desfrutar da plenitude da salvação, da plenitude dos recursos espirituais que Deus nos deu. Até lá, meus queridos, nós estamos num processo de transformação. Até lá nós estamos numa caminhada, numa trajetória, num percurso que, obviamente, será marcado por situações de altos e baixos. Isso é comum, principalmente no início da vida cristã. Há uma certa instabilidade, até que a estabilidade espiritual ela possa nos alcançar. E quando nós pensamos, meus irmãos, em estabilidade, nós também pensamos, ou eu pelo menos vinculo isto, à compreensão de maturidade. O que tem a ver essa questão da maturidade? Efésios capítulo 4, verso de número 13. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejamos como crianças arrastadas pelas ondas e levados de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que induzem ao erro. Eu lembro, meus irmãos, do início da minha vida cristã, que eu tinha algumas dúvidas no coração. Eu fui assediado por um grupo, que vou me negar de dizer o nome, mas que insistia que eu precisava guardar um determinado dia da semana. E isso aconteceu depois que eu entreguei minha vida para Jesus. E esse grupo veio vorazmente dizendo, olha, legal, mas só que agora você precisa guardar esse dia da semana. Porque se você não guardar esse dia da semana, você não será salvo. E aí eu comecei a ler a Bíblia e, de fato, eu encontrava vários textos dizendo da guarda, do Shabat. E eu falei, mas e agora? O que eu faço? É esse mesmo caminho? Procurei o meu pastor na época, pastor Isaías Gomes da Silva, com uma lista, irmãos. Fiz uma lista de assuntos, de temas. Pastor, sobre isso. Eu lembro que acho que eu deixei ele meio cansado naquela tarde lá. Mas ele, meus irmãos, mais do que me responder as perguntas, ele disse assim, Antônio, você precisa gerar convicções. Agora você precisa buscar na palavra, em oração, a gente vai te ajudar, mas você tem que buscar convicções. E meus irmãos, aquela palavra entrou no meu coração. E eu comecei a orar, Senhor, dá-me convicção do que o Senhor deseja na minha vida, dá-me convicção sobre esse tema, sobre esse assunto, aquele assunto. E meus irmãos, eu fui para a palavra com sede, com fome, com vontade, e eu lia, e estudava, lia livros, e estas convicções foram sendo geradas no coração. Nós carecemos, meus irmãos, de crentes hoje que tenham certezas na vida. Certezas de que Deus está conosco, certeza de que mesmo que venha uma notícia terrível, humanamente nós podemos até sofrer um certo impacto com aquela notícia, mas aquela notícia não pode, meus irmãos, nos derrubar, aquela notícia não pode nos paralisar, aquela notícia não pode, meus irmãos, ser tão forte quanto as certezas de que Deus está conosco. Não posso ter dúvidas. Tem gente, meus irmãos, que perdeu o emprego, já começa a duvidar, puxa, por que Deus permitiu isso? Por que se Deus existisse... Irmãos, isso é meninice, isso é infantilidade. Deus está conosco em todo o tempo. Deus está conosco na tormenta. Deus está conosco na bonança. Deus está conosco, meus irmãos, nos dias de provações e nos dias de alegria.
Deus está conosco, meus irmãos, no dia do arroz de ovo e no dia da picanha. Sim ou não? Picanha hoje em dia está um pouco mais difícil, né? Né? Nós estamos mais no tempo do ovo por aí, né? Amados, não podemos ter dúvida de que Deus está realizando uma obra em nós, e não podemos, meus irmãos, vacilar na fé, porque alguma notícia nos surpreendeu. Deus não falha. Vou falar de novo, pessoal aí do... Amados, Deus não falha, Deus está conosco, Ele não muda. É por isso que o apóstolo Paulo vai dizer com tanta convicção: eu estou certo. Você é um homem de certezas ou de dúvidas? Você é uma mulher de certezas ou de dúvidas? O que mais pairam no seu coração são as certezas, as convicções na palavra, ou são dúvidas que te atormentam? Dúvidas que te aprisionam, dúvidas que te impedem de avançar, dúvidas que te impedem de experimentar. Isso aqui é muito importante, meus irmãos. Nós não podemos ter dúvida de que Deus, Ele entrará com providência em nossas vidas. Se nós ficássemos, meus queridos, com dúvidas, se nós alimentássemos as dúvidas, alguns anos atrás, irmãos, nós estaríamos daquele lado, e com certeza a igreja não teria avançado tanto quanto avançou. Mas Deus tem nos sustentado, e Ele continuará nos sustentando, irmãos. Ele continuará nos sustentando. Quero convidar você a colocar-se de pé. Essa canção a gente aprendeu esse ano, final do ano passado, e ela fala de algo tão verdadeiro, de uma certeza que deve estar reinando, prevalecendo nos seus pensamentos, reinando no seu coração. Em tempos de angústia, em tempos de aflição, mesmo quando a gente não ouviu, não viu, Deus sempre estava lá, irmãos. Deus está lá e Deus estará sempre conosco. Vamos adorar o Senhor. Em dias difíceis, Deus estava lá. Em noite de angústia, Deus estava lá. E quando chorei, Deus estava lá. Estava em silêncio me ensinando a esperar. Em tempos de angústia, Deus estava lá. E nas aflições, Deus estava lá. Estava em silêncio, mas estava lá. Na montanha ou no vale, Deus estava lá. Meu Deus não falha, mesmo estando em silêncio, Ele trabalha para aquele que nele espera. Sempre haverá esperança de dias melhores. Sempre haverá esperança de dias melhores. Deus não falha. Em tempos de angústia, Deus estava lá. E nas aflições, Deus estava lá.
Uma frase que nós deveríamos, a cada dia, trazer à nossa memória, ativar a nossa memória com ela, é que Deus é infalível. Ainda que sejamos falíveis, Deus não falha. Ele é perfeito. Aquele que começou a boa obra em você, Ele vai completá-la. Nós estamos em processo, cada um aqui em seu estágio. Às vezes tendemos a nos compararmos e acharmos que a velocidade de um e de outro está errado ou está equivocado. Queridos, de fato nós não podemos acumular esse tipo de pensamento e nos preocuparmos em entender da parte de Deus o que Ele está realizando em nós hoje. O que eu preciso mudar hoje para ser um homem melhor amanhã? O que eu preciso mudar hoje para amanhã ser uma esposa melhor, uma mãe melhor? Para ser um filho, um servo, uma serva de Deus, um homem de Deus, uma mulher de Deus, aperfeiçoado, de maneira que ao longo da vida nós possamos perceber que há uma crescente. Ao longo da vida nós podemos olhar para a nossa trajetória, história e vermos marcos dos tratamentos de Deus em nossa história. Deus trabalha com esses processos. Existem alguns marcos importantes. Alguns foram tão significativos que nome de pessoas foram alterados. Abrão passou a se chamar Abraão. Jacó passou a se chamar Israel. E ele recebeu esse nome em uma situação muito emblemática. O que aconteceu com ele? E o que ele estava fazendo? Lutando com Deus. É uma expressão para entender que Deus está forjando em nós homens melhores, mulheres melhores. A capacidade de Deus, ela é imensurável. Só que muitas vezes nós limitamos. E tão ruim quanto, meus irmãos, não crescer, se não for pior, é voltar para trás. Nós não podemos retroceder, irmãos. Temos que avançar. Temos que continuar em frente. Queria orar com você nesse momento e se você deseja colocar a sua vida no altar do Senhor e pedir que maiores certezas comecem a brotar, a se desenvolver e a crescer no seu coração. Certezas que vão te habilitar para enfrentar todas as provações, todas as lutas, todas as dificuldades. Certezas, meus queridos, que vão te dar condições de se deparar com qualquer notícia. E você não será abalado, porque a sua fé está firmada em Cristo Jesus. Se você quiser e puder, queria convidá-lo a se ajoelhar para nós orarmos ao Senhor nesse momento, pedindo ao Senhor: Pai, constrói em nós certezas absolutas. Eu vou orar, meu querido, eu queria lembrá-la do seguinte: o mundo hoje cada vez mais fala numa velocidade cada vez maior, que não existem certezas, não existem verdades, não existem absolutos. Mas não é assim que uma mente cristã raciocina. Não é assim que um homem e uma mulher de Deus pensam. Como homens e mulheres de Deus, nós cremos em absolutos que estão na palavra. Deus nos criou, somos obra e feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Ele nos alcançou quando estávamos perdidos. Ele nos tirou das trevas e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. Antes éramos criaturas, agora somos filhos e filhas de Deus. Que estas certezas dominem o seu coração. A certeza de que você jamais será abandonado. A certeza de que você jamais será surpreendido por alguma coisa de tal forma que você duvide do poder de Deus sobre a tua vida, do amor de Deus sobre a tua vida, da graça de Deus sobre você.
Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, em um mundo de incertezas, nós queremos ser aqueles homens e aquelas mulheres cheios de certeza no coração, não prepotentes, baseando, ó Pai, as certezas em argumentos humanos, mas em convicções geradas pelo Teu Espírito em nosso espírito. Convicções, ó Deus, que vêm de dentro para fora. Convicções, ó Pai, que nos impulsionam a continuar e não retroceder. Convicções, ó Pai, que nos permitem enfrentar os dias bons e os dias maus. Enfrentar, ó Deus, as tempestades, mas desfrutar, ó Deus, da brisa suave. Pai, que nós possamos ter uma fé no Senhor tão forte, tão bem firmada, que nada nos abale, Senhor, que nenhuma notícia, ó Deus, nos tire do prumo, que nós possamos, ó Deus, em nome de Jesus, permanecer fiéis, porque o Senhor é fiel, o Senhor é infalível, o Senhor é perfeito, e o Senhor que começou a boa obra em nós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Abençoa meus irmãos, minhas irmãs, a cada um do Teu povo, abençoa a Tua igreja, para que, ó Deus, possamos perseverar e continuarmos, ó Deus, fazendo a Tua vontade, aqui na terra como no céu. Oramos assim em nome de Jesus e para a glória do Senhor. Amém.